No capítulo anterior do Pedagogia do Amor, estávamos falando de detector de sensibilidade. Eu tive esse privilégio de aprender a curar com as mãos, a trocar energias, a captar energia da natureza, a estar em contato amplo com a vida, com a natureza. A pele é o maior órgão do corpo humano. A maioria das pessoas desconhece, mas a pele é um órgão e um órgão poderoso. A pele protege, a pele vigia, a pele detecta, entre inúmeras funções. Entre essas maravilhas que a pele realiza, o toque é um grande alerta. E é importante ensinar isso para todos. Quando uma pessoa te toca, mesmo que seja bem de relance, essa transmite toda a sua intenção. É o poder do toque. Há um livro sobre isso, mas eu li há mais de 30 anos atrás e naquela época eu não sabia que é importante referenciar de onde eu tiro as informações e as minhas ideias. Bom, mas o importante é que agora eu estou passando isso para vocês. Por que eu estou falando do poder do toque? Porque o toque, ele transmite informações, porque a pele capta. E eu decidi que ia trabalhar com a pele. Eu decidi ser uma esteticista. Então, essa história é uma verdadeira aventura. E eu amo as aventuras. E para ingressar no curso havia uma seleção com provas e tudo mais. E quando eu decidi ser esteticista, o processo seletivo já havia terminado. Pensa que eu desisti? Desisti nada. Então, eu não desisti coisa nenhuma. Para entender, vou explicar que eu moro em uma ilha e aqui há caminhos que contornam os destinos. Eu, muito recém-chegada na cidade, desconhecia muitos caminhos, mas isso não fazia nenhuma diferença para mim, principalmente se eu estivesse determinada, e eu estava bem determinada. O afeto e sabe que os locais mais longínquos e bonitos da vida são alcançados passo a passo, com passos calmos, mas cheios de intenção. Eu tinha 2 bebês. Só esse detalhe revela o quanto eu estava determinada. Então, lá fui eu, lembra? Eu ainda não conhecia todos os caminhos e peguei o maior caminho possível e cheguei ao meu destino. Eu queria pedir para fazer a prova seletiva, pois eu soube que sobrou uma vaga. Não era fácil passar e eu estava disposta a tentar. Eu sempre causo assombros nas pessoas. E a secretaria do Senac nem soube como atender a minha demanda, de tão inusitada que foi. Como assim? Não estamos entendendo. Então, alguém sugeriu me encaminhar para a direção geral. Lá estou eu e os meus 2 bebês, explicando meus intentos. Diante de um pedido tão inesperado e havendo uma vaga, a diretora me permitiu fazer a prova. Entreguei o meu melhor e, pasme, eu passei com louvor. Ai, que alegria! A diretora, com o meu resultado nas mãos, claro, né? Fiquei ali esperando a resposta. Ela foi muito clara também. Disse-me que eu não poderia estudar levando os meus bebês. Parece até que ela havia lido minha intenção. E eu, de fato, intencionava levar meus bebês. Eu já tinha o não da família e agora acabava de receber mais um desafio. Não posso levar os meus bebês. Vamos resolver isso. Mas o que é mais um desafio diante do que eu já tinha, né? Eu haveria de encontrar uma saída. Por fim, ela disse: não são toleradas faltas. No máximo 3 faltas. E o curso inicia dia 2 de maio. 2 de maio, como esquecer essa data? Diante desta data, acabo de perceber que meus bebês eram ainda mais bebês do que eu falei, do que eu pensava. Meu filho tinha apenas 5 meses e minha filha 2 anos e 1 mês.
Isso agora não importa, pois eu tinha era que arranjar um jeito. A única coisa que eu tinha certeza é que no dia 2 de maio eu estaria lá. E estava. A vida é assim. Não importe com os comos. Se você tem certeza do resultado final, isso não é nosso problema. Isso é um problema para ser entregado para Deus. E eu sou missionária de Deus. Até o primeiro dia de maio, eu ainda não sabia como iria. Mas sabia que sim, que eu ia fazer esse curso. Não vou detalhar os combos. Um dia escrevo com mais detalhes essa grande aventura. Fui e minha família descobriu. No dia 2 de maio eu fui, né? Estava lá. Mas a minha família descobriu. Descobriu porque eu tenho uma boca muito grande e eu mesmo dou as dicas para ser prejudicada. Ai, ai, ai. Enfim, a minha família descobriu que eu só poderia ter 3 faltas. Adivinha? Sim, sim. Meu marido inventou que eu precisava de férias, que ele precisava de férias, que estava muito estressado e que tínhamos que ir para a casa dos meus pais, que ficava a mais de 1.000 quilômetros de distância. E foi assim que tudo começou a ficar mais denso, pois eu não iria desistir só porque ele inventou essa viagem. Tudo tem jeito nessa vida. Então, vou buscar alternativa e encontrei. Quem procura, acha, né? Como quem procura, acha, então, por isso, evite procurar chifres em cabeça de égua, dizia minha mãe. É verdade. O curso consistia em 3 fases. Uma de relações humanas, outra de teoria e a última de prática. A viagem cairia na fase da teoria. Então, humildemente, fui até a professora tentar um acordo. Havia a apostila e eu fui lá para me comprometer em trazer aquela apostila na ponta da língua. E ela deixou. Lá fui eu, meus bebês, meu marido e minha apostila. Gente, é sério, a apostila era o ó do borogodó e eu tive que me dedicar dia e noite. Lembrando que o intuito não era perder a vaga. Uma sonhadora com os pés firmes no chão. O intuito era garantir a vaga e que eu também tenho uma boca muito grande, pois acabei contando sobre o acordo que fiz com a professora. Quanta inocência! Tem gente que não pensa, né, para falar. Assim, eu consegui ampliar o meu desafio, pois eu só conseguia estudar quando meu marido estava dormindo ou fazendo outras atividades que não me incluía. Teimosa, como eu sou teimosa. Lá estava eu, tentando compreender tanta teoria em tão pouco espaço de tempo. E a apostila era densa. Nem meu primo, que fazia medicina, conhecia alguns conceitos ali inseridos. E eu, teimosa, deveria ter deixado a vida fluir e não ter insistido tanto em aprender. Sabe por quê? Porque a professora nem quis saber se eu estudei ou não. Pior, ela fez questão absoluta de inverter o curso e colocou a prática antes da teoria. Ela disse que colocou junto com a teoria. Bom, acho que nem teve teoria, pelo que eu percebi. E caprichou na prática, de tal forma que quando eu retornei, ela me proibiu de praticar, pois eu havia perdido o ensaio da prática. Ai, ai, ai. Ali estava eu, diante da possibilidade de praticar toda a teoria que eu havia aprendido, mas proibida para tal atividade. Decidi, por pura ingenuidade, ou boca grande mesmo, vai saber, né? Para mostrar que eu havia feito a minha parte de estudar, eu decidi ir falando a teoria enquanto observava as meninas praticando. Celso, o que foi que eu fiz? Arrumei um problema danado. A professora, diante das minhas teorias conquistadas na leitura árdua e persistente, ficou furiosa. Na aula seguinte, antes de deixar os modelos entrarem para que a prática fosse realizada, ela parou tudo e iniciou um discurso pesado contra mim. Disse que eu queria ser melhor que todos, que eu era uma exibida, que eu não tinha noção e muitas outras coisas bem fortes. E eu, por minha vez, ouvia e conversava com Deus ao mesmo tempo.
Deus, você sabe que a minha intenção não era essa. A minha intenção era só garantir minha vaga. Você sabe, Deus, você conhece meu coração. E ela falava e eu rezava. Ok, será que eu aprendi a lição? Acho que sim. Agora eu vou fazer o seguinte: não vou falar nada do que eu sei sobre a teoria. Ali estava eu, cheia de vontades de praticar e apenas observando em silêncio absoluto. Pessoas, prestem atenção, os extremos são perigosos, muito perigosos. Aprendi isso em sociologia, na escola ainda, mas fato, há perigo em tudo que é extremo. Sabe por quê? Porque não há equilíbrio. Primeiro eu falei, depois me calei. Eu fui de um extremo ao outro. Diante da minha reação passiva, houve uma reunião e novamente fui chamada de tudo, desinteressada, orgulhosa e etc, etc, etc. Não compensa relatar detalhes, apenas digo, todos ficaram apavorados. Uma amiga que estava passando por um momento muito difícil, pois seu pai estava muito doente e ela, uma pessoa incrível, incrível mesmo, pegava o cliente e me deixava fazer tudo, todas as práticas, e vigiava para fingir que era ela quem estava atuando quando a professora chegava por perto. Assim, eu consegui praticar. Pensa que acabou? Não acabou, não. A novela se desenrolava a cada nova aula. E eu lá, firme e enfrentando outros desafios dentro de casa. Eu passava os dias apagando incêndios. Por fim, era chegada a hora de encerrar essa jornada e a professora reservou o melhor para os últimos dias. Parou todos e iniciou seu discurso sobre a minha incompetência. Enquanto ela falava, eu sempre estava conversando com Deus. Por esse motivo, todas as vezes eu a ouvi em silêncio e com a fisionomia tranquila. Só respondi quando ela falou: "Você não vai receber o diploma." Eu respondi: "Tudo bem, eu não preciso de diplomas. Eu só preciso saber e eu sei." Também fui audaciosa, né? Não disse mais nada. Não disse mais nada. Mantive a aparência de que estava bem, mas eu não estava nada bem. Não havia como estar bem. A reunião foi tão pesada, tanto que uma colega que estava em pé deixava lágrimas caírem do seu rosto. Sério, chegou a molhar o chão. Ela que cultiva grandes ideais, mas sabe que o amor só se concretiza na ação. Eu nunca estou só. Eu creio, eu sou protegida pelo universo. Então, essa reunião tinha o foco em mim, mas por fim, infelizmente, detonou com todas as colegas que foram na direção e contaram o ocorrido. Eu, por minha vez, quando a aula terminou e meu marido foi me buscar, mal entrei no carro e chorei. Chorei muito. Eu estava em desespero, eu nem conseguia falar o que havia acontecido. Tudo tem seu lado bom e eu encontrei um pedaço desse lado logo em seguida. O orgulho do patriarcado é muito intenso e esse fato foi que me empurrou para a frente. Foi assim que iniciou essa parte positiva desse processo tão intenso. Como ousa falar assim com a minha esposa? Minha de posse mesmo. Assim, com orgulho ferido, ficou decidido que faria uma estética para mim e essa professorinha vai ver quem é a minha esposa. Foi assim que eu, apenas uma menina de 21 anos, ganhei uma estética completa, o meu toque pessoal. O meu toque pessoal foi anunciado em mais de 20 outdoors. Não para me divulgar, mas para divulgar a resposta para a professora. E foi. E também foi um assombro para mim. Imagina, eu não tinha confiança alguma e a sociedade estava ali em peso para ser atendida. Aqui a aventura se estende. Mas não cabe aqui, são 20 anos de muita experiência em atendimento ao público. Assim, o universo me fez excelente em atendimento às pessoas. Enfim, contei tudo isso para dizer e revelar, como o universo faz de tudo para nos ajudar. Parece que não, mas é a ajuda que podem dar naquele momento. Então, quase 20 anos depois dessa aventura, eu, envolvida no silêncio, numa meditação passiva, um silêncio completo me foi revelado.
tudo o que aconteceu, aconteceu porque era a única forma da sua família deixar você seguir o seu destino de ser servidora de Deus. Deus usou a professora para colocar a vida nos trilhos. Por fim, todos saímos ganhando, pois todos aprendemos algo. Muito tempo depois, eu soube que a professora sentia muito remorso e eu mandei avisar que não se preocupasse, pois tudo foi perfeito como foi. E está certo, tudo certo. Aqui inicia-se o começo do fim. A vida é sempre surpreendente e reserva aventuras por todo o tempo de nossa existência. Obrigada por ouvir, continue acompanhando. A próxima parte é Onde eu enxergo o sentido da vida no meio do caos. Essa parte é super interessante, aguardo você. Faz parte do show. Uma sonhadora com os pés firmes no chão. Elisa é aquela que cultiva grandes ideais, mas sabe que o amor só se concretiza na ação. Seu coração bate forte pela pedagogia do amor, um projeto que nasceu não apenas de livros, mas da sua própria alma. Ela acredita na transformação através do afeto e sabe que os locais mais longínquos e bonitos da vida são alcançados passo a passo, com passos calmos, mas cheios de intenção. A essência do cuidado e do acolhimento, há uma sensibilidade única nela, onde o mundo enxerga o erro, o choque ou o motivo para julgar. Eles enxergam a necessidade de um abraço, De apoio e de escuta. ela tem o dom raro de olhar além das aparências e das polêmicas banais.